saiu da rede, começou a olhar os outros, tava todo mundo queimado, com alguma debilitado, queimado, e tinha um morto. E aí eles colocaram aqui, ó, eletricidade cósmica, tá? Tô vendo aqui, eles eletricidade cósmica, porque eles não sabiam o que era, ó. Olhada se ainda tinha algum vestígio, e tinha. Agora, naquela época, então o que acontecia? Muitas luzes eram vistas lá na região, vou pegar aqui algumas... De Belém. Começou no Maranhão, onde teve algumas pessoas atacadas. Aqui algumas fotos que a aeronáutica fez. Olha fotos só. Da aeronáutica, olha lá. Aqui são fotos da aeronáutica daquela época, né? Isso aí tem relatórios de mais de 500 páginas da aeronáutica, e essas luzes, elas atacavam as populações ribeirinhas ali, sugando parte do sangue, deixando elas desacordadas, etc e tal. Aqui, ó, vou pegar mais uma foto de uma pessoa que foi queimada embaixo do braço. Tá vendo aí? Essa aqui também, olha lá. Tem a marca. Aqui, ó, esse aqui já é o senhor já mais velho, né? E ficou a marca pro resto da vida. Olha eu com ele aí, então eu vou nos locais. O que ele contou pra você? Esse daí foi um caso que aconteceu na Ilha dos Caranguejos. Ilha dos Caranguejos. Eles foram pegar madeira, ele mais outros pescadores ali. E aí o que aconteceu? Esse senhor, chegou um determinado momento lá, eles perceberam uma espécie de luz, como se fosse um relâmpago, alguma coisa assim. Só que eles apagaram, todo mundo apagou. E depois, quando um deles acordou, né, saiu da rede, começou a olhar os outros, estava todo mundo queimado, com alguma debilitado, queimado, e tinha um morto. Uau! Aí, esse que estava em condições melhores, né, o barco, inclusive, que eles estavam, chamava Maria Rosa. Sim. Barco Maria Rosa. Isso foi em abril de 1977. Foi um dos primeiros casos mais violentos do chupa-chupa. Que ele fez? Esse cara que estava melhor conseguiu levar o barco até São Luís do Maranhão, a capital. E lá, aí a polícia já veio, porque tinha uma vítima, um morto. E esse foi assassinado pelo... Não conseguiram descobrir a causa-mortes. Né, existem os laudos, né? Alguns desses laudos, acho que até mas foi através do ataque que ele veio a morrer. Então, mas esse ataque, eles não lembram o que aconteceu. Eles lembram de ter visto uma luz, eles foram hipnotizados, inclusive. É o famoso missing time, eles esqueceram o que aconteceu, mas o local é um local que tem muito caso de avistamento dessas luzes, que eles não sabem o que é, eles chamam de aparelho. Né, eu estou procurando aqui só o exame, que eu acredito que eu tenho algum desses exames aqui que foram... Aqui, achei. Corpo de delito, ó, daquela época. Caramba, Edson, você vai atrás realmente, é um trabalho de investigação, né? E aí eles colocaram aqui, ó, eletricidade cósmica, tá? Tô vendo aqui, eles eletricidade cósmica. Porque eles não sabiam o que era, ó, abril do corrente ano, 77, no dia 27 de abril do corrente ano. Olha aqui, e tal. ó, se mostrar aqui, ó, eletricidade cósmica. Olha aqui, ó. E aí o que aconteceu? Esse caso foi publicado nos jornais da região, o Jornal Pequeno, por exemplo, e outros jornais também, e foi um dos primeiros casos de vítima dessas luzes. Esse fenômeno, ele começou então a se propagar ali no estado do Maranhão e depois chegou com muita força no estado do Pará, né? Chegando em Colares, na Baía do Sol, em Santo Antônio do Umbituba, Vigia, enfim, um monte de cidades ali, a Ananindeua, começaram a ser atacadas. O caso mais agressivo que nós tivemos aconteceu em Itapirapanema. Eu acho que, se eu não falei errado, é esse nome aí mesmo, porque é difícil, é um trava-língua. Sim. Né? E esse Tapirapanema, né, que é reduzido, que o pessoal fala lá, fica ali dentro do mosqueiro, mas para a parte de dentro, né? E o que aconteceu ali? Tava o casal já para dormir, e aí viram da janela uma luz, e aí depois começou o terror, né? Esse objeto jogava um foco de luz na mulher, a mulher começava a desmaiar, e queimadura de cá, queimadura de lá.
E essa moça chamava Silvia, aliás, Silvia Mara, e o marido dela, Benedito. E eles naquele pavor e gritando e aquela coisa, e daqui a pouco veio uns seres com algumas lanternas também, dessas que paralisam, eles fugindo disso. Aí o vizinho veio para acudir esse casal, tudo. E nessa mesma época houve também uns cachorros que começaram a latir por conta do avistamento desses seres. Sim. E um dos seres desses tripulantes do OVNI projetou essa luz na cabeça do cachorro. Aí o cachorro apagou e não latiu mais. Depois de um tempo ele veio a óbito. E ficou uma marca, como se fosse um afundado na cabeça. A cadelinha chamava Vitória. Cadelinha Vitória. E esse teve testemunha então, porque o vizinho veio ajudar? Tem, mas a parte melhor eu ainda não contei. Depois que tava aquele terror tal, e eles resolveram inclusive tirar, porque a intenção dos seres parecia que era na mulher, na Silvia. E aí o vizinho ajudou, levou pra casa dele, né? E o marido ainda tentando se desvencilhar daquilo, até que deu uma amainada ali na situação, parou um pouquinho. Aí eles chamaram alguns parentes, porque a Silvia Mara estava grávida. E aí eles ficaram meio preocupados. Não, vamos buscar o hospital. Como eles estavam naquela vilinha, aí pegaram um barco e começaram a ir, né? Lá para onde tinha recurso para ser medicada. E aí o que aconteceu? A nave voltou. E aí começou a jogar um foco verde na água, passava em cima do barco, foi o terror. E depois aí o objeto acabou abandonando aquela intenção dele e foi para uma mata que tinha e desapareceu. Aí eles foram internados, né? O Benedito, a Silvia. Ela acabou perdendo o nenê também. Uau! E até hoje... Mas ela perdeu por efeito da luz ou foi medo, foi pânico? Pode ter sido por conta da situação traumática que ela viveu. A gente não sabe o que aconteceu, mas ela estava grávida de alguns meses ali, poucos meses, e acabou perdendo o bebê. E até hoje, o que você ia dizer até hoje? Então, aí até hoje ela não conseguiu ser uma pessoa mais normal e que tem assim uma socialização normal como qualquer pessoa. Então ela vive isolada com uma irmã, acabou depois se separando do marido também, talvez pelo trauma, alguma coisa que ficou daquela situação terrível que eles passaram. Então esse foi um dos casos mais agressivos que aconteceu na época da Operação